Nós vamos seguir com a palestra, então é isso. Bom, então, nosso passo seguinte é a palestra. Jesus de modelo, Kardec é a base fundamental. Nosso querido irmão Ronaldo Frazão, ele vai fazer essa palestra. Foi uma indicação do nosso irmão Magno, convidar o nosso companheiro. Nosso irmão Ronaldo Frazão, ele é do Centro Espírita Amor à Verdade, que fica situada na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, número 13.816, Pavuna. Essa instituição completou 93 anos de trabalho, está quase chegando no centenário, vai mudando diversas atividades. Nós tivemos o prazer de conhecer essa instituição recentemente, fomos convidados para fazer um estudo no domingo pela manhã. E então, eu rapidamente, quando nós fomos convidados para fazer esse estudo no Centro Espírita Amor à Verdade, naturalmente nós meditamos, né? A gente sempre pensa, a primeira questão da agenda, se dá para ir ou não. E nós ficamos na dúvida, depois vem aquela outra dúvida também, vou ou não vou. Mas aí, eu lembrei de um companheiro, Antônio Mota, que foi o meu mentor lá na Silvina Alves Meirelles, que era um português, que ele, eu lembrei que ele frequentava esse centro, né? E nosso irmão Antônio Mota, ele é palestrante, né, muito entusiasta, né, de uma oratória muito boa. E a gente vem, meus irmãos, nessa época do centenário, lembrando sistematicamente dos companheiros desencarnados. E quando eu lembrei dele, eu falei, eu vou lá para prestar uma homenagem a seu irmão Antônio Mota, e falamos isso lá no Centro Espírita Amor à Verdade. Então é uma parceria antiga da Cruzada, no Centro Espírita Amor à Verdade. Então, muita alegria, meu irmão, muita gratidão antecipada. Nós passamos a palavra ao nosso irmão. Bom dia. Meus amigos, meus irmãos, meus confrades, meus cruzados. Eu já teve a palestra da pessoa que, a Jane, né, que ia contar a história da cruzada? Eu perdi, né? Não, ainda não. É porque houve uma inversão de pauta. Eu fiquei entusiasta. Porque tem a nossa pauta e a pauta da espiritualidade. Eu acho que é isso que está se ajustando agora. Então, como eu estava dizendo, eu vim numa expectativa muito grande de ouvir a história da cruzada, porque eu devo, né, complementando a apresentação do nosso irmão, né, eu sou trabalhador do Centro Espírita Amor à Verdade desde 1994, quando ainda muito jovem adentrei aquela casa, como a maioria de nós adentra uma casa espírita, em busca de respostas, em busca de consolo, em busca de apaziguamento dos nossos sofrimentos. Está comigo? Ah, sim. Então, acho que o pagar é legal, acho que lá está resolvido. Então, em busca de consolo para as minhas dores, eu busquei aquela casa e conheci a Cruzada Espírita Suburbana, que fica ali na Avenida São João Batista, acho que é Frederico, e conheci muitas outras, porque depois, não demorou muito tempo, eu adentrei ao movimento espírita. Eu passei a fazer parte do movimento espírita federativo, né, que é a nossa CERJ, ou CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é a instituição que vai congregar as instituições espíritas do Estado do Rio de Janeiro.
E aí eu tive a oportunidade, com meus trabalhos na federativa, de conhecer e de buscar cada vez mais conhecer a história das casas espíritas. E a Cruzada, em particular, ela tem um papel de destaque na história. Então, quando o nosso companheiro até me fez o convite, ele fez menção a fale sobre o movimento espírita, fale sobre a história do movimento, avanços e retrocessos, né, e o nosso momento atual. Eu até fiquei com isso muito na cabeça. Né? E aí, para mim, vai ser um prazer poder ouvir a história da Cruzada, porque nas pesquisas que nós fazemos na internet e no material que está disponível online, a gente encontra muito pouca coisa. Né? Então, a gente, não só pela Cruzada, mas da maioria das casas espíritas e das organizações que divulgam e fazem a propagação, a difusão do espiritismo. Então, o nosso movimento espírita, ele vai ter as suas informações ainda guardadas em periódicos internos, em livros, atas, manuais, compêndios, resumos que tenham sido feitos. E aí, por acaso, no ano de 2023, eu achei lá no CAB, na nossa biblioteca, uma apostila que algum colaborador, frequentador doou para casa, e adivinha sobre o que tratava ela? A Cruzada Espírita Simultânea. Então era uma apostila que falava do fundador, falava da história da Cruzada, com riqueza de detalhes. Eu achei, entendi por bem que não me cabia reter aquele material. E eu levei para a Cruzada da São João Batista. Eu avisei lá o nosso companheiro Idinei Agueda, que é o colaborador, que estaria colocando esse material lá para que ele pudesse ser restaurado ao acervo da casa. Para que quando a casa, os pesquisadores, aí eu vejo um pesquisador ali no cantinho, o Marinho, né, os pesquisadores quisessem voltar a conhecer em detalhes a história da casa, as peregrinações, os enfrentamentos, as batalhas internas e externas que os fundadores e os continuadores passaram, esse material estivesse lá disposto. E eu tenho um apreço muito especial pela história. E a história do nosso movimento espírita é muito rica. Ela é cheia de idas e vindas. Ela é cheia de fatos pitorescos que vão, em alguns momentos, ser engraçados, em outros vão nos trazer até uma certa preocupação. Mas continuamos aqui, assim como vocês, assim como os cruzados, firmes e fortes, garantindo que a missão não termine e que a nossa doutrina espírita, a nossa doutrina de consolo, de esclarecimento, possa continuar fazendo com que núcleos como esse continuem abertos, para que pessoas como eu, há 30 anos atrás, em busca de respostas, possam encontrá-las. Mas feito esse preâmbulo, vamos ao pedido do estudo de hoje, que é falar sobre o motivo de estarmos aqui. Jesus, o doce e meio Rabi da Galileia. Porque Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. E nós hoje aqui vamos refletir que o Kardec é a base fundamental para entendermos que Jesus veio há muito tempo atrás lançar luz sobre as sombras da nossa ignorância, das nossas inclinações para o mal, mas que nós ainda não nos encontrávamos devidamente amadurecidos para entender sua mensagem. Então, portanto, hoje, 2025, 100 anos depois da fundação da Cruzada Espírita Suburbana, estamos aqui para refletir isso. Por que Jesus é nosso guia? Por que Jesus é nosso modelo? Porque Kardec é fundamental para entendermos a boa nova de Jesus. E aí, claro, não poderia deixar de começar citando para vocês a questão, a minha colinha, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos, que é a questão que tem a menor resposta que foi dada a Kardec pela espiritualidade. Kardec, ele indaga aos espíritos superiores o seguinte: ele pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta mais simples, entre aspas, Jesus. Jesus de Nazaré é o guia, é o modelo que Deus nos ofertou para que nós pudéssemos ter um espelho
um parâmetro, uma referência do caminho a ser seguido, das modulações de comportamento que nós devemos buscar. Então, como bem sabemos e já, obviamente, já ouvimos outras vezes, a história da humanidade do Ocidente, ela é repleta de idas e vindas. E em nenhuma de essas muitas vindas, houve um momento em que Deus precisou manifestar-se e revelar a verdade de natureza divina à humanidade. E para isso ele escolheu um grande revelador da sua época, um príncipe do Egito, de nome Moisés. Então Moisés tem toda uma saga, depois de ter escapado ao infanticídio provocado pelo faraó, depois de ter molhado à beira do Rio Jordão, ter sido resgatado pelas princesas do Egito, depois de ter crescido e ter recebido a educação do Egito, da cultura egípcia, que é uma cultura rica, é uma cultura que para a época, para aquela civilização, estava top. Ele então se depara com o flagrante conhecimento de que ele não era um egípcio, era um judeu. Então, quando testemunhou todo o sofrimento do seu povo, ele recebe um chamado de Deus para retirar os seus irmãos judeus da terra do Egito, da terra da servidão, e para levar eles para um lugar melhor, onde nessa terra nova poderia emanar leite e mel, uma metáfora para falar da boa colheita, das boas condições de vida e de um local onde eles poderiam começar a se reunir em torno de um único Deus, em torno do conhecimento de que, diferente dos egípcios, que adoravam a muitos deuses, a terra, a humanidade, na verdade, havia sido criada como um único Deus. E aí nós conhecemos a história. Moisés vai lá, desafia o faraó, depois de 10 provações que o faraó é submetido, ele finalmente aceita liberar o povo judeu. Moisés lidera aquele povo por 40 anos, caminhando no deserto, até que finalmente ele chega à beira do rio Jordão, e lá ele vai estabelecer as 12 tribos. Mas durante essa peregrinação, logo bem no início, Moisés sobe no Monte Sinai. E lá ele recebe as 2 tábuas, que contêm os 10 mandamentos. A primeira grande revelação de Deus à humanidade. A maioria de nós conhece os 10 mandamentos, né? Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra da servidão, e não haverá outros deuses diante de mim. E nem esculpirá a estátua, imagem de nada que existe embaixo da terra, embaixo dos mares, acima dos céus. Não evocarás o meu santo nome em vão. E lembrar-te-á de guardar o sábado para as orações, para o jejum, para as meditações, para comungar comigo. O 4º mandamento: honrará o teu pai e tua mãe, para que Deus prolongue os teus dias na terra. O 5º: não matarás. Por aí vai. Não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho. E vem então 10 mandamentos que vão estabelecer basicamente um compromisso do homem, do judeu recém-liberto da terra de servidão, do 1º ao 3º mandamento com Deus, do 4º até o 10º mandamento do homem com o homem. Mas muito tempo vivendo sob o jugo egípcio fez com que o povo judeu tivesse muito apegado à cultura, às tradições, aos hábitos, às evocações dos mortos. Moisés, até lá em Números e Deuteronômios, Código Civil Judaico, ele até teve que proibir as evocações, porque elas estavam banalizadas. E era comum o judeu da época de Moisés evocar espíritos para saber futilidades, para saber com quem se planeia casar, onde o ouro foi enterrado, o que aconteceu em certa feita. E aí Moisés então até chega a proibir a evocação. Passagem que até hoje é utilizado por aqueles que são adversários do espiritismo para dizer que nós contrariamos Moisés ao evocar os mortos, quando a mensagem mais importante de Moisés é os 10 mandamentos. E aí, entre Moisés e Jesus, lá se vão mais ou menos 2.000
e alguns poucos anos. E aí vem Jesus de Nazaré, o nosso meio e doce rabi. E o que ele faz? Ele vai resgatar os 10 mandamentos. Ele anuncia e assevera que não veio descumprir a lei. Ele veio dar cumprimento à lei e aos profetas. Só que Jesus vem trazer uma nova forma. Vem ensinar ao israelita um novo jeito de olhar as leis de Moisés. Ele vem separar o que era a lei mosaica, o Código Civil, apropriado e adaptado à época, à impetuosidade do judeu da época, às más inclinações, aos maus hábitos e maus costumes, à verdadeira necessidade de enxergar a mensagem dos 10 mandamentos, que é o nosso compromisso para com Deus e o nosso compromisso para conosco mesmo. Então Jesus, que por sua excelência é o governador da terra, um espírito de escola, um espírito que já está no final da escala dos espíritos superiores, não é a escala que nós conhecemos do livro dos espíritos, aquela que fala sobre os espíritos imperfeitos, os bons espíritos. Não, está se falando da escala dos espíritos superiores, dos espíritos crísticos, que veem e recebem as ordens diretas de Deus. Segundo Emmanuel, Jesus já está nessa posição desde o início da formação do planeta Terra. Segundo os cientistas, há 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta começou a se formar. E Jesus estava lá. Olha quanto tempo! Olha quantos bilhões de anos Jesus já conquistou o patamar de espírito puro e vem nesse trabalho da grande sinfonia universal, ajudando a surgir e a criar novos mundos, novos espíritos, novas civilizações, novas sociedades. E esse mesmo espírito de alta envergadura moral, que convive na presença do Pai Eterno, faz o grande sacrifício de baixar sua frequência vibratória, de reduzir os seus talentos espirituais para poder encarnar aqui, no meio de nós, espíritos bem mal saídos da mão do Criador, recém-criados, recém-passados pelos mundos primitivos e agora morando, aprendendo, vivendo, convivendo num mundo de expiação e prova. Um mundo que se caracteriza muito mais pela prevalecência do mal do que do bem. Porque assim somos nós. Nascidos simples e ignorantes da mão do Criador, vamos a cada nova encarnação amadurecendo. Vamos aprendendo com nossos próprios erros, com os erros dos outros. Coletivamente, nossas civilizações vão aprendendo com os erros que elas próprias vão cultivando na sua semeadura, que pela lei de causa e efeito, sabemos que faz a colheita obrigatória. Então Jesus encarna lá, na época em que o povo de Jerusalém, os israelitas, estão vivendo sob o jugo do Império Romano, outra civilização de homens e mulheres, também filhos e filhas desse mesmo Deus Criador, mas que dentro dessa história de aprendizado pelos seus próprios erros e acertos, tinha ali a ascendência sobre as diversas civilizações daquele lugar. E, portanto, dominavam o povo israelita e lhe aplicavam pesados tributos impostos e levavam algum pouco de tecnologia, de desenvolvimento cultural, seus arquedutos, as suas estradas, mas também permitiam a liberdade religiosa das civilizações que eram ocupadas, e foi por isso que o judeu continuou tendo o direito da sua devoção, do seu culto, da sua adoração ao Deus único, apresentado por Moisés. Então veio Cristo Jesus, Yeshua, vem no meio de nós para ser o segundo grande revelador, para trazer a segunda grande revelação. Ele faz muitas
muitos ensinamentos na via pública, no meio do caminho, nos montes, na beira dos rios. E Jesus tem a oportunidade de repetir profetas, profecias, ensinamentos, citar e recitar as Escrituras. E quando indagaram pelos doutores da lei, pelos fariseus, que acreditavam que aquele profeta estava ali como mais um messiânico louco, como muitos que apareceram, que tentavam fazer a sua própria interpretação das Escrituras Sagradas, Jesus então afirma e assevera: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. E aí é quando, num momento singular, alguém, um doutor da lei, tenta colocar Jesus numa saia justa. E ele pergunta: mestre, qual lei é maior? Pois Moisés diz que se uma mulher for pega em adultério, ela deve ser trazida até a praça pública e deve ser apedrejada até a morte. No entanto, nós sabemos que nas duas tábuas dos 10 mandamentos, o quinto mandamento é: não matarás. Afinal, qual lei eu devo seguir para ganhar o reino dos céus? Os 10 mandamentos ou a lei de Moisés? Qual lei é maior? Qual se sobrepõe a qual? E aí Jesus olha profundamente nos olhos daquele fariseu e diz: a maior de todas as leis é a seguinte: amarás a teu Deus de todo o teu espírito, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Essa é a primeira. E a segunda é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí estão reunidos todos os profetas, todas as Escrituras e toda a lei de Deus. Percebam, meus irmãos, Deuteronômio, Números, Levíticos, Êxodo e Gênesis. O Pentateuco mosaico, a Torá de Moisés, ela trazia muitos costumes, muitos aspectos culturais, muitas leis atribuídas a Deus. E que hoje nós sabemos que muitas inspiradas pelos espíritos superiores eram um código civil adaptado às necessidades da época. Necessidades essas que mudam com a evolução da humanidade, com o aprimoramento dos sentimentos. Então, se a barbaridade nos regia naquela época, hoje já não mais. Então vamos entendendo que as leis vão se adaptando à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos amadurecendo. E aí naquele momento Jesus afirma que diante de tantas leis que Moisés deixou, depois de 2000 anos de severa imposição das leis pelos doutores da lei, pelos juízes, pelos profetas, pelos sábios, o povo teria uma enorme dificuldade de entender. Afinal, Jesus resumiu muito simples: amarás teu Deus de todo o coração. Mas quem naquela época, qual judeu, homem ou mulher, velho ou novo, poderia dar testemunho de que já não amava Deus? Mas como amar aquilo que não se pode ver? Como amar aquilo que não se pode tocar? Como amar um Deus que você não tem uma relação direta? É um Deus ensinado pelos patriarcas. É um Deus a quem atribuiu a criação de tudo, mas ao mesmo tempo foi colocado como Deus severo e punitivo. E aí vem agora Jesus e diz que não. Jesus diz que, amando a Ele de todo o coração e amando ao próximo como a si mesmo, estaremos dando todo o cumprimento às leis, aos profetas. E aí cabe aqui uma reflexão que quando Jesus fala isso, Ele não está inovando, Ele não está trazendo uma novidade. Se nós prestarmos muito bem atenção, Ele está revivendo e rememorando os 10 mandamentos. Quando no primeiro ou terceiro mandamento estabelece o nosso compromisso enquanto homem, enquanto seres humanos, com a divindade, o primeiro mandamento é: amarás teu Deus. E aí vem cheio de detalhes: não esculpa a imagem, não faça nenhum tipo de entalhe sobre o que você acha que é a aparência de Deus ou das divindades,
ou dos anjos, ou dos arcanjos. Não faça nada. Aprenda a amá-lo em seu coração, em sua mente. Não evoque o santo nome de Deus em vão, em qualquer futilidade, em qualquer briga, tentar trazer para Deus. Quantas vezes nós asseveramos e colocamos Deus como testemunha dos nossos enunciados? Eu juro por Deus que fala a verdade. Nossa, trazer o divino para ser o teu fiel, a sua testemunha, numa contrafeita tão pequena, numa coisa tão banal do dia a dia. E por fim, no terceiro mandamento, lembrarás de cultivar o sábado. Ou seja, no meio de toda aquela correria do judeu da época e do homem de hoje, onde nós estamos aí tão acelerados com as tecnologias, com o trabalho, com os afazeres do lar, ele diz para a gente lembrar de tirar um dia. E eles consagraram naquela época o sábado. Mas hoje nós já entendemos que não é o homem que vive para o sábado. É o sábado que existe para o homem. Então pode ser um domingo, pode ser a segunda, pode ser a terça, a quarta, pode ser qualquer dia da semana. O importante nessa mensagem é de separar um dia da semana para as nossas meditações, para as nossas conversas com Deus, para as nossas orações, para o nosso culto no lar. Porque assim nós vamos nos manter ligados em sentimento e em mente com o Pai Criador. Então percebam, o primeiro e o terceiro mandamento é um compromisso do homem com Deus. E Jesus vai resumir de uma forma tão sábia, né? Amarás teu Deus de todo o teu coração. Se nós pudéssemos nos perguntar hoje aqui, se nós estamos amando Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, nós poderíamos asseverar que nós estamos amando? Assim como pensava o judeu da época de Jesus? Ou será que nós acabamos, pela correria do dia a dia, colocando outras coisas, materiais e passageiras, como foco da nossa devoção? Uma pergunta que cada um deve fazer a si mesmo. Cada um deve se perguntar: quando eu preciso estar na casa espírita, na cruzada espírita suburbana, na minha sucursal, para fazer o trabalho de Jesus, para consolar os espíritos sofredores, para distribuir a cesta básica, para fazer um atendimento fraterno, para ajudar a passar uma simples vassoura no salão, será que eu dou prioridade a essas atividades? Ou eu sempre coloco uma atividade mundana, passageira, na frente? Eu tenho que trocar o celular, eu tenho que ir ao shopping trocar uma roupa, eu tenho que hoje lavar o carro, olha, eu tenho que arrumar aquele armário, aquela gaveta que eu estou para arrumar há mais de um ano. Ora, se há mais de um ano ela te aguarda pelos afazeres, pela organização, por que ela tem que acontecer no dia de ir para a casa espírita? E quando não é nós que vamos à casa espírita, mas é a casa espírita que vai até nós? E quando a campainha toca e é aquele irmão que busca consolo, que busca esclarecimento, aqueles que estão presos ao mundo material, ao materialismo histórico, que não conseguem ver outra coisa no além-tudo a não ser o nada. E eles, sabendo dos nossos estudos, das nossas práticas religiosas, do nosso conhecimento milenar, eles batem a porta pedindo um pouco de luz. E aí? Nós colocamos a candeia o alto em cima da aldeia? Colocamos embaixo da mesa? Olha, eu queria até poder te atender agora, mas eu tenho compromisso. Então percebam, irmãos, o primeiro ou terceiro mandamento de Moisés é amar Deus de todo o coração, de toda a nossa alma. Mas o jeito mais fácil de amar aquilo que não se vê, que é nosso Deus, que nós não podemos ver, tocar, mas nós podemos sentir em nossos pensamentos, em nosso coração, é amando aquele que nós podemos ver, que nós podemos tocar, que é amar o nosso próximo. E para não ter dúvida de como
como a nós mesmos, ou seja, fazer a Ele tudo que nós desejamos que Ele nos fizesse. Bom, deixa eu ver. Eu gostaria que meu próximo me disse alguma coisa e não devolvesse? Não. Eu gostaria que meu próximo saísse falando com o vizinho das minhas limitações, dos meus defeitos? Não. Então essa é a medida. Não sejamos nós a falar do próximo como o outro é nós. Não sejamos nós a pedir algo emprestado e não devolver. Não sejamos nós no dia a dia a estacionar o carro na porta da garagem do próximo. Não sejamos nós a ocupar aquela vaga destinada ao idoso, ao deficiente físico, porque nós temos preguiça de andar. Queremos estacionar bem na entrada do shopping. E por aí vai. Amando ao próximo, estamos naturalmente praticando o amor a Deus. Não é à toa que, quando indagado, Jesus falou, quando indagado pelo fariseu, Jesus falou que toda vez que nós fomos visitar o próximo na cadeia, toda vez que nós alimentamos uma pessoa com fome, toda vez que nós distribuímos um agasalho a uma pessoa com frio, foi ao próprio Jesus que nós queremos feito. Porque ele está mostrando para a gente que quando nós fazemos qualquer gesto, qualquer ato de amor, de fraternidade, de solidariedade com o próximo, é como se fizéssemos ao próprio Jesus. E se é Jesus no espírito de escola, que vê, ouve e recebe as ordens diretas de Deus, é como se fizéssemos ao próprio Deus. Então, que melhor forma de manifestar o nosso amor, a nossa devoção a Deus, materializando, consumando esse amor ao nosso próximo. Não é à toa que Jesus, num dado momento, fala: vós sois deuses, porque somos todos um. Então, da mesma maneira, toda vez que nós fazemos um mal ao nosso semelhante, um falso testemunho, uma cobiça nos seus bens, uma tentativa de vingança, uma omissão delituosa, nós estamos fazendo ao próprio Cristo, nós estamos fazendo ao próprio Deus. Então, quando Jesus traz a segunda revelação para a gente: amarás a teu Deus de todo o teu coração e a teu próximo como a ti mesmo, ele está nada mais, nada menos do que repetindo os 10 mandamentos. Mas percebam, meus irmãos, cruzados, se Moisés já houvera trazido os 10 mandamentos há mais de 2000 anos antes de Jesus, por que o judeu da sua época não havia entendido isso? Porque ele não aplicava os 10 mandamentos. Eles eram muito rigorosos nas suas tentativas de amar a Deus. Usavam as vestimentas, praticavam os rituais, iam às sinagogas. Mas na hora de amar o próximo, que é a materialização do amor de Deus, eu acredito, pelo que leio, pelo que assisto nos documentários, que parece que eles tinham muito mais satisfação na lei de Moisés e nos apedrejamentos do que fazer como Jesus em vários momentos ensinou. Quando alguém pedia a tua capa, dê a sua. Quando alguém pedia que caminhe 1 quilômetro, caminhe 2. Quando alguém te bater a face, ofereça outra. Então foi preciso Jesus encarnar na terra para relembrar as escrituras sagradas dos 10 mandamentos e corrigir toda a má interpretação que Moisés acabou fazendo das leis de Deus no seu Código Civil, que era uma tentativa de dominar a impetuosidade, o hedonismo do povo da sua época. Mas mesmo assim, Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos, que depois se multiplicaram muito mais, em dezenas, em centenas, que saíram pelo mundo a pregar a boa nova. E mesmo assim, como era difícil para o judeu da época de Jesus entender as palavras. E diferente de Moisés, Jesus tem essa característica que é o tema. Ele não é só o revelador,
Ele é o guia, ele é o modelo. Como guia, Jesus assevera: ninguém, mas ninguém irá ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Então, o que Jesus está asseverando, que como Cristo, que é um título oriental dado àquele que é considerado como iluminado, desperto, como o Espírito desperto, encarnado no meio de nós, ele assevera: ninguém irá ao Pai, ou seja, ninguém chegará a Deus, ninguém chegará à minha condição de ver, falar e ouvir Deus, se não for através do caminho que eu ensino, que é o caminho do amor, da lei de justiça e caridade. Então Jesus não veio só anunciar, ele veio dar um exemplo vivo daquilo que ele ensinava. E aí nós vamos conhecer dos evangelhos, que são os mais conhecidos, nós vamos conhecer diversas passagens onde Jesus corta na carne, onde Jesus vai lá, doa o pão, onde Jesus vai lá e ajuda a construir a barraca, onde Jesus está junto com seus apóstolos, passando pelas dificuldades, enfrentando romanos, enfrentando gentios, enfrentando fariseus. Quando testado e provocado, dá testemunho vivo da grandiosidade da sua mensagem de amor. E mesmo assim, muitos não entenderam. Judas Iscariotes, por exemplo. Judas Iscariotes acreditava que tudo que Jesus fazia era um teatro, porque a profecia dizia que Jesus era um Senhor dos exércitos, que ele era o Messias, que também é um tipo de iluminado e desperto, que viria comandar os exércitos judeus e se libertar de Roma. Judas via tudo na ótica material: libertar-se de Roma, ter autonomia do povo, expulsar os seus inimigos, assim como está repleta a história do povo judeu lá nas escrituras do Velho Testamento, comandados por Josué, que sucedeu Moisés. Os israelitas foram um povo que viveram de guerras, de batalhas, e até hoje, se pensarmos bem, eles continuam em conflitos com o resto do mundo. Mas não era essa a mensagem de Jesus. Jesus não estava preparando o povo para recompensas materiais. Ele estava preparando o povo para recompensas no nosso verdadeiro lar, no mundo espiritual, nas muitas moradas da casa do Pai. Mas Judas achava que Jesus estava fazendo teatro, que se ele tivesse um incentivo certo, ele poderia finalmente tirar aquela capa de cordeiro e vestir o manto da guerra, levantar o seu estandarte e liderar a rebelião contra Roma. Então o que ele fez? Vou entregar Jesus aos romanos, que aí, uma vez preso, ele vai parar de fazer o teatro, vai parar de falar tanto em amor, e vai fazer ação, e vai fazer a guerra, e vai libertar o povo. E aí imagina o arrependimento de Judas quando percebe que aquilo não é o teatro, que Jesus não estava falando da libertação material do povo, mas a libertação moral, a libertação espiritual. Não foi à toa que ele, por fim, resolveu tirar a própria vida, porque percebeu o grande erro que cometeu. Mas então a gente percebe que o homem da época de Jesus, mesmo sendo apóstolo, tinha muita dificuldade de entender a sua mensagem, de entender em profundidade o que Jesus veio trazer na sua boa nova. E aí Jesus então, ele diz que para todos aqueles que o amam, ele rogará ao Pai que envie um outro Consolador. Um Consolador que é o Espírito da verdade, que no tempo predito virá relembrar tudo que Jesus está ensinando, tirar sobre o véu das parábolas, o véu da lição moral que Jesus trazia, que era quase inacessível à grande maioria dos judeus, e restabeleceria todas as coisas.
E Jesus estava falando nada mais, nada menos do que a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. Então, no século XIX, a velha Europa é tomada pelas manifestações espirituais, mediúnicas, das mesas girantes, das mesas dançantes. E aí vai se destacar ali um pesquisador, um professor, um poliglota, um homem comprometido com a ciência, comprometido com a investigação do fenômeno do magnetismo, que ao tomar conhecimento das mesas que dançavam, não via ali mero entretenimento, mas via uma possibilidade de entender mais um dentre os muitos mistérios do mundo. Estamos falando nada mais, nada menos do que o professor Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec. Então o professor Rivaio vai estudar as mesas girantes, vai interrogar o fenômeno das mesas que flutuam, que dançam, e vai descobrir que por detrás delas existe uma inteligência. E essa inteligência se comunica, e essa inteligência fala: nós somos os espíritos dos homens que já viveram entre vós e que agora estão no mundo espiritual, e que através dessas mesas, através da mediunidade, estamos cumprindo os desígnios de Deus de invadir a terra, de fazer o homem parar naquela pegada acelerada do materialismo histórico, do positivismo, e começar a perceber que o porvir não é o nada. O porvir é a vida futura, onde se cumprirão todas as promessas do Cristo. Porque no mundo material vivereis aflições, mas no porvir, no mundo espiritual, na vida além do túmulo, é que nós poderemos receber todas as recompensas, todos os consolos que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Não é à toa que ele asseverou: bem-aventurados os aflitos. Nós somos os aflitos. Cada um de nós vai se encaixar num tipo de bem-aventurança. Os pobres de espírito, os que têm sede de justiça, os que são brandos e pacíficos, os que são mansos. Cada um de nós sabe onde vai o carro. E o professor Rivaio, então, vai, a partir dessa comunicação com os Espíritos do Senhor, que se manifestam através das mesas, ele vai começar um amplo e profundo processo de codificação, onde ele vai ali, através do método dialético, de perguntas e respostas, ele vai indagar a espiritualidade e vai receber a resposta, não somente ali naquela reunião, mas de diversos grupos mediúnicos espalhados pelo mundo, que não ouviram nem a pergunta, mas durante a reunião mediúnica, as mãos pela psicografia, ou pela psicofonia, ou pela pictografia, vão escrevendo as respostas, que depois eram enviadas para a França. E o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele tinha aquele trabalho monumental de catalogar, de separar, de submeter ao método científico, o método de separação daquilo que era fantasioso, que era genérico, daquilo que era específico, daquilo que tinha uma sequência lógica, racional, que pudesse principalmente ser comprovada pela ciência, a ciência da época. E ele próprio chega à conclusão de que é o Espiritismo uma ciência nova, uma ciência de observação dos fenômenos das mesas girantes. É uma ciência que se baseia na observação, na catalogação, no registro e na sistematização de tudo aquilo que é revelado e é observado. E de tudo isso surge um robusto, denso e completo sistema filosófico. Uma nova filosofia que vai contrapor-se ao materialismo positivista da época. Uma filosofia espiritualista, que bem é a nossa doutrina espírita. E essa filosofia, como a maioria das filosofias contemporâneas, clássicas, gregas, existencialistas, espiritualistas, ela sempre vai implicar em consequências. E a consequência mais direta
que a filosofia espírita traz para nós é a consequência moral. Porque ela nos ensina, de forma muito simples, que a lei é de ação e reação, é de causa e efeito. Então a nossa semeadura é livre, mas a nossa colheita é obrigatória. Então a consequência moral que ela ensina é: toda vez que plantamos o bem, toda vez que praticamos o amor, colheremos o bem, colheremos o amor. Toda vez que praticamos o mal, colheremos o mal. Então, ora, está dada aí uma moral. A moral de faça teu próximo aquilo que tu deseja que ele te faça. Porque aquilo que tu fizer ao teu próximo, o teu próximo te fará de volta. Então, estava estabelecido ali, meus irmãos, o tripé basilar da doutrina espírita: ciência, filosofia e moral. Então é o espiritismo uma ciência de observação, da qual resulta, através da observação e da própria revelação que os espíritos fazem, uma filosofia de consequências morais. E essas consequências morais, bem observadas e bem praticadas, nos conduz a um bom lugar, que as outras religiões chamam de céu, nirvana, e que nós, através das explicações pormenorizadas que a terceira revelação nos traz, entendemos que é uma das muitas dimensões do mundo espiritual, para o qual todos nós retornaremos ao final de uma experiência, de uma existência carnal. Então aprendemos com a terceira revelação que nós somos espíritos imortais, porque um dia tivemos início, fomos criados e saímos da mão do Criador, mas nunca mais conheceremos o fim. Então somos imortais. Deus é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Nós não, nós fomos criados. Deus só não sabe quando, mas nunca deixaremos de existir. E durante toda a nossa caminhada, desde a criação simples e ignorante, estaremos encarnando e desencarnando, para que através da encarnação, através da vida que temos, animando uma personalidade, num determinado lugar, numa determinada família, num determinado país, nós vamos acumulando o nosso patrimônio cultural, o nosso patrimônio moral, aprendendo e ensinando, nesse grande processo pedagógico que é a vida. E que, entre vidas, após o desencarne, retornamos à verdadeira vida, que é no mundo espiritual. E que lá nos encontraremos no lugar de acordo com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, o que trazemos em nossos corações? Quais sentimentos estamos cultivando em nosso ser? Porque isso será determinante do bom lugar em que nós vamos despertar no mundo espiritual. Ora, Ronaldo, e para aqueles que estão tomados pelo vício, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, e que colocam os pés pelas mãos, vão acordar em lugares ruins, porque acordarão em lugares com outras pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma vibe. E olha, imagine, vamos pegar um exemplo bem rudimentar: os nossos irmãos que estão presos ao vício do crack. Eles ficam amontoados em grupos, em bandos, embaixo de viadutos. As paredes são queimadas pelas fogueiras que fazem para cozinhar. Ficam mal vestidos, sujos. Ficam lá o dia todo drogados, fazendo o consumo da droga. Perdem o vínculo com a família, com o filho, com o pai, com a mãe. Não tem mais asseio, não tem limpeza, não escovam os dentes, não se alimentam, passam fome, passam frio, são hostilizados por quem passa, são atacados por outros grupos, outros bandos. Não vivem um inferno em vida? E desencarnado? Continuarão vivendo da mesma forma, mas no mundo espiritual. Então a questão: nós no plano espiritual, ao retornarmos após uma existência, vamos nos encontrar de acordo com as nossas afinidades, de acordo com os nossos sentimentos, com iguais. Então, se aqui, nesse salão hoje,
estamos todos reunidos nesse espírito, nessa emoção positiva de sermos os trabalhadores da última hora, os trabalhadores de Jesus, não vai ser diferente. Ao desencarnar, espera-se que voltemos a nos encontrar. A labuta continua, o trabalho continua. Esculpir a nós mesmos pessoas melhores hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje, continua. Até que finalmente, de acordo com o planejamento espiritual, nós retornaremos para mais um mergulho na carne, mais uma experiência, onde nós, pelo véu do esquecimento do passado, iremos poder conviver com pessoas que são nossos desafetos, que são as pessoas com quem nós temos débitos espirituais de vidas passadas. E que aí nós teremos mais uma oportunidade, esquecendo quem elas são e quem nós somos, de poder reconstruir as nossas histórias, ressignificar os nossos comportamentos, fazer novas escolhas, consumar com novas atitudes. E a partir daí estarmos crescendo sempre, evoluindo moral e intelectualmente, para que numa próxima retorno da espiritualidade estejamos no plano espiritual, num local bem melhor. Porque ao olhar para trás, vamos perceber que nós retornamos melhores do que quando saímos. Então, meus irmãos, olha só, as 3 grandes revelações da sociedade, da civilização ocidental. Moisés, o revelador, os 10 mandamentos, a primeira grande revelação. Jesus, o segundo grande revelador, o Espírito de escola, a segunda revelação, o seu Evangelho, a boa nova, que pode ser resumido: amarás a teu Deus e a teu próximo como a ti mesmo. Terceira grande revelação é coletiva, não está atribuída a um revelador, tem um coordenador, um Espírito que com todo o seu trabalho vai coordenar o amplo trabalho de revelação pelo princípio da universalidade da revelação, ou seja, ela se revela em diversos pontos do planeta e que depois ele vai fazer o grande trabalho de coordenação, de sistematização e vai oferecer ao mundo, naquela noite de sábado, de 18 de abril de 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos, onde essa obra dialética, a espiritualidade vai fazer-nos lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Jesus falava por parábolas, porque era mais fácil que a moral da história se perpetuasse durante séculos. E tanto é verdade que 2000 anos se passaram e quantas agremiações religiosas espalhadas pelo mundo estão lá estudando as parábolas de Jesus. Mas vem o Espiritismo e vai mastigar, vai decompor, vai sistematizar e deixar tão óbvio, tão claro, tão simples a mensagem do Cristo, que não há mais como nós atribuirmos a falsas interpretações ao véu da moral da mensagem, que cada um pode, com a sua bagagem, interpretar de jeito diferente. Hoje a mensagem está óbvia, hoje a mensagem está clara. Daí Kardec dizer: fora da caridade não há salvação. E aí quando Kardec assevera que fora da caridade não há salvação, é como se um ato, parafraseando ou imitando Jesus, ele tentasse resumir a doutrina espírita. Jesus não resumiu os 10 mandamentos no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Kardec resume todos os ensinos espíritas em: fora da caridade não há salvação. Por quê? Na pergunta, eu esqueci agora qual é o nome da pergunta, mas a pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual é o conceito de caridade segundo Jesus? 621. 886. 886. E a resposta da espiritualidade: segundo Jesus, caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Olha só que coisa
simples e objetiva. Caridade não é apenas doar coisas. Caridade não é apenas tirar dinheiro, trocar e dar um presente. Caridade não é apenas ir numa religião e dizer que está fazendo alguma coisa. No nosso caso, a gente associa muito a caridade moral prestada aos espíritos sofredores nas reuniões mediúnicas. Segundo Jesus, caridade é benevolência para com todos. Estamos familiarizados com o conceito de benevolência? É simples, é boa vontade para com todos. Caridoso é aquele que está sempre pronto a ajudar, ser o seu melhor ao outro. Indulgência para as imperfeições alheias é a velha tolerância com a dificuldade do próximo. Parábola do cobrador incompassível. Ele vai à frente do juiz, ele deve, ele pede que o juiz faça a moratória. Eu não posso pagar o que te devo agora. Me dê mais tempo para que eu possa trabalhar, juntar o dinheiro e pagar a minha dívida. E aí o juiz, que é justo, libera ele. Aí, ao descer no Palácio da Justiça, ao descer as escadas, ele encontra uma pessoa que lhe deve dinheiro. O que ele faz? Ele toma ele pela gola, aperta-lhe o pescoço e fala: paga-me tudo que tu me deves agora, ou te entregarei ao juiz. O juiz lá de cima, vendo isso, pensa: mas como pode? Eu fui tolerante com vós, lhe dei moratória, lhe permiti mais tempo para que pudesses trabalhar, para me pagar o que deves, e aí quando tu encontra um menor que você, o que fazes? Toma ele à força e lhe obriga a pagar o que lhe deve. Cadê a tua indulgência? Cadê a tua paciência com a dificuldade do outro, quando eu, como juiz, tive paciência contigo? Então, indulgência é isso. Como queremos nós cobrar a perfeição do outro, se nós não somos perfeitos? Como queremos cobrar que o outro seja justo, quando nós não somos justos? Como queremos nós querer que o outro faça as coisas certas, quando nós não fazemos as coisas certas? Então, indulgência é toda vez quando a gente pensar em apontar o dedo para alguém, lembrar que tem mais 4 dedos apontando para a gente. Toda vez que a gente pensar em dizer que o nosso irmão não presta, que se nós acharmos que hoje a gente presta, um dia no passado nós também não prestávamos. Então, indulgência é a gente colocar o amor, a paciência, a tolerância na frente de toda iniciativa de julgamento que pular em nossa consciência diante de qualquer fato. E talvez aí esteja o maior de todos os desafios, a indulgência. Porque na vida de relação, nós já aprendemos que nós só evoluímos no contato com os outros. E justamente o que faz a gente evoluir é isso. É quando um vem e espeta a gente, que a gente não tem a chance de oferecer outra face. Em vez de espetar, a gente perguntar: meu irmão, por que me agrides? Por que me espeta? Precisa de ajuda. Estás agressivo, nervoso, estás intolerante porque está pedindo ajuda. E se eu não vim aqui te acusar, eu vim te estender a mão, eu vim te ajudar. Porque não é isso que nós esperamos do próximo? Não é isso que nós esperamos nos nossos momentos de loucura, de raiva, de insanidade, quando a vida puxa o nosso tapete, a gente está machucado, ferido, na defensiva? O que a gente espera é que o outro nos veja com compaixão, que o outro nos ofereça a mão, o seu carinho, a sua compreensão, a sua paciência. Então essa é talvez a mais difícil das 3. Mas há quem diga que a última é pior, que é o perdão das ofensas, que é quando aqueles que nos são queridos e próximos nos fazem algum mal, nos machucam, e a gente tem muita dificuldade de entregar perdão para essa pessoa. E aí, o que é pior? A indulgência, a tolerância cotidiana, ou entregar perdão àquele que a gente acredita que era quem nunca poderia ou deveria ter nos machucado?
Bom, cada um de nós é que sabe onde vai lugar. Cada um de nós é que vai dizer o que é mais fácil, ou o que é mais difícil. Ser bom, ser indulgente, ou perdoar aquele que nos ofende. Mas o que deve ficar claro na manhã de hoje é que isso é o conceito de caridade de Jesus. Então, quando Kardec fala que não há salvação fora da caridade, é dizer clara e explicitamente que ninguém, ao desencarnar, ao término de uma existência, vai acordar num bom lugar se não praticou a caridade, se não foi benevolente, se não foi paciente e se principalmente não soube entregar perdão ao nosso irmão que, pela sua invigilância, pela sua dificuldade, errou o coxo. E aí, meus irmãos, está Kardec então sendo essa base fundamental para que a gente possa entender os ensinamentos de Jesus, para entender Jesus, que foi um exemplo vivo de benevolência, de indulgência e de entrega de perdão. E a mensagem que todos nós guardamos em nossos corações do perdão é quando lá, do alto da cruz, depois de ter passado por todos aqueles suplícios, de toda aquela dor, ele vira para Deus e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, que ato de indulgência, de paciência com as nossas imperfeições, de entender a nossa imaturidade espiritual, de pedir a Deus que entregue perdão para cada um daqueles judeus e romanos que estavam ali naquele dia, que por consequência está entregue até hoje para cada um de nós, que diante de não sabermos o que fazemos, diante da nossa infantilidade, da nossa falta de maturidade espiritual, continuamos incorrendo em alguns erros, mas que Jesus sempre estará de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, cansados e aflitos, que eu vos consolarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo não é pesado. Então, meus irmãos, eu espero que essa mensagem de amor, de caridade, de benevolência, de indulgência, de perdão das ofensas possa continuar sendo o nosso estandarte, possa continuar sendo o nosso guia e o nosso modelo como cruzados, que buscam a reforma íntima e a melhoria de si mesmo, para que todos nós, daqui a não muito tempo, possamos nos encontrar no mundo espiritual, darmos boas risadas quando nós pudermos lembrar das dificuldades que passamos aqui nessa terra e que já haverão de terem sido superadas, e que a humanidade já se encontrará numa nova era de amor, de paz, de solidariedade e de compreensão. E que sob as bênçãos de Jesus e sob a principal bênção de Deus, que nós possamos dizer graças a Deus.